Fala galerinha, aqui é o Eliape, vou trazer uma palavra de Deus ao seu coração com o tema Sofrimento do Cristão, parte 1. Temos a parte 2, falaremos em outro vídeo. Para começar, vou falar de João 11:35 que diz: Jesus chorou. Bom, todos passamos pelo sofrimento em algum momento da nossa vida. Passamos por ventos, tempestades no barco de nossas vidas. Diz o ditado: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Sim, na tempestade que somos aperfeiçoados por Deus. Aprendemos lições importantes em meio à tempestade. Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Ele era irmão de Marta e Maria. Certa vez ele adoece, à beira da morte. Jesus era conhecido por curar pessoas doentes. Então Maria e Marta enviam um mensageiro avisando a Jesus que seu amigo estava doente. Eles esperavam que Jesus o curasse. Mas Jesus estava longe e ficou mais alguns dias na cidade onde estava. Quando Jesus chega à cidade de Lázaro, ele já se encontrava morto há 4 dias. Ele vai falar com Marta e Maria. Ambas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vale lembrar que, para os judeus, um morto podia ressuscitar em apenas 3 dias. Tem os estágios de decomposição, na qual os judeus criam que no primeiro dia podia acontecer a cura, no segundo e no terceiro dia também. Mais do que 3 dias, todavia, não havia a possibilidade de o morto ressuscitar. E Jesus fala sobre a ressurreição de Lázaro para Marta. Ela diz que ele havia de ressuscitar no último dia. Somente essa ressurreição era possível para os judeus, como Marta. Em toda essa cena de morte e lamento, muitos tinham vindo consolar Marta e Maria. E como vemos em João 11:33 diz que Jesus, pois, quando viu-a chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E quando Jesus vai ao sepulcro do seu grande amigo, Jesus, que havia visto muitos chorarem, que já havia movido em espírito e perturbado pela dor, ele chora. Esse é o versículo que lemos. Jesus ficou muito triste a ponto de chorar pela morte de seu amigo, mesmo que ele soubesse que tinha poder para ressuscitar. E Jesus toma uma atitude. Pede que tirem a pedra do sepulcro de Lázaro. Marta questiona dizendo: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Apesar da resistência, a pedra é retirada, é removida. E Jesus faz uma pequena, porém sincera oração, como lemos em João 11:40 e 42, que diz assim: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Após isso, Jesus dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. E o milagre acontece. O morto volta a viver. Lázaro sai do sepulcro todo enfaixado. O milagre caiu na boca do povo. Viram a notícia? Jesus ressuscitar o morto. Porém, o que me chama a atenção não foi o poder da oração, foi o sofrimento de Jesus. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, ele chorou, sofreu pela morte. Quem dirá nós que não temos esse poder? Além disso, Jesus era Deus e é Deus. E detém todo o poder. E mesmo assim ele sofreu. Ele chorou. Ele pranteou. Aprendemos com Jesus que o sofrimento faz parte. Chorar em alguns momentos faz parte. Não deve ser rotina, pois tristeza demais faz mal à saúde. Porém, chorar é humano. Todos passam pela tristeza. Não há ninguém de ferro. Todos temos sentimentos. E vamos lá, continuando com outros personagens bíblicos. Como falar de sofrimento e não lembrar do profeta Jeremias, o profeta chorão? Ele até escreveu um livro de tristezas chamado Lamentações de Jeremias.
Também me lembro do salmista Davi, passou por um momento de dor e tristeza, conforme Salmo 42:11. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Poderia eu falar da depressão que Davi passou, mas ele superava a tristeza, lembrando-se de Deus. Deus é a alegria. Observe, então, uma outra passagem de Jesus, que ele moveu-se de íntima compaixão, lá em Lucas capítulo 7, versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Foi na passagem da viúva de Naim. Ela era viúva, perdeu seu marido e perdeu seu único filho. Dramática vida ela estava levando. Jesus opera o milagre, ressuscitando o filho no caixão. É verdade. Outro que passou por grande sofrimento foi Jó. Quem sabe ele foi justo que mais sofreu dos personagens bíblicos. E vamos lá. Quando pensamos em um justo que sofreu, logo lembramos de Jó, porque Jó, em um curto intervalo de tempo, perdeu tudo, menos sua fé em Deus. Não amaldiçoou a Deus, foi fiel a Deus, foi paciente na tribulação. Jó era rico, porém, em um dia somente, perdeu toda a sua riqueza. Para piorar, perdeu seus 10 filhos em um só dia. Se não tivesse como ser pior, ele perdeu a sua saúde. Foi acometido de uma doença terrível. Foi se coçar com cacos e sentou-se nas cinzas. Era um cenário de derrota e de muito sofrimento. A que ponto chegou um servo de Deus como era Jó? Porém, eu gosto da atitude de Jó ao receber a notícia. Ele adorou ao Senhor, dizendo: Deus o deu, Deus o levou, bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus mesmo nas adversidades. Adore a Deus em meio ao sofrimento da sua vida. Deus é Deus, independentemente da sua situação. Deus deve ser adorado. Mesmo em meio aos sofrimentos, reconheça o lugar de Deus e adore ao Criador do universo. O Deus eterno, Deus amoroso, piedoso, manso, pacífico, justo, fiel, entre outros atributos de Deus que a oportunidade não me permite citar. E eu penso que pior do que perder as riquezas foi a perda de seus 10 filhos. Os que são pais sabem o amor que têm pelos seus filhos, que perder um filho sequer causaria grande tristeza e sofrimento. Quem entre vós não se entristeceria se perdesse apenas um de seus filhos? Agora imagina a situação de Jó, que perdeu seus 10 filhos em uma só vez. Que tristeza e sofrimento! Alguns pensaram que Jó tinha pecado, baseando-se no fato de que Deus pune os pecadores e abençoa os justos. Esse pensamento de que pecadores são punidos é verdade, mas esse não foi o caso de Jó. Jó era justo, temente íntegro. Deus mesmo dá um bom testemunho de Jó conforme Jó 1:8. Deus quis provar a Jó, e Deus prova quem ele ama, conforme Provérbios 13:12. Hebreus 12:6. 1 Coríntios 29:17. Sim, o justo é provado como o ouro é posto no forno, conforme lemos em Provérbios capítulo 17, versículo 3. Após longos dias de provação, Deus recuperou a saúde de Jó, devolveu a riqueza e ainda por cima duplicou toda a riqueza de Jó, além de dar-lhe uma nova família com 10 novos filhos. Provérbios capítulo 24, versículo 16 vai dizer: Pois ainda que justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Sim, o justo pode até cair, mas ele levanta. E o justo viverá pela fé, conforme Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Devemos ter fé, até porque sem fé
é impossível agradar a Deus, conforme muito bem relata Hebreus 11, versículo 6. Em meio ao sofrimento, amargura e tristeza, tenha fé em Jesus. Creia que Ele pode intervir em sua vida. Ele pode operar um milagre em sua vida. Creia em Deus. Apóstolo Paulo nos adverte a sermos pacientes na tribulação, conforme Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Primeiro nos diz para alegrarmos na esperança. E qual é a esperança? A esperança que Jesus vai voltar à terra para nos buscar e levar para junto dele no céu. Teremos vida eterna com Jesus. Foi para isso mesmo que Jesus morreu na cruz, para nos salvar e dar-nos vida eterna. Esta é uma carta de Paulo aos crentes em Filipos, conforme Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Parece fácil dizer alegre-se. Para alguém que se alegre é bom ouvir e é fácil. E agora dizer isto para alguém profundamente triste pelo sofrimento é difícil. Agora observe o contexto. Paulo escreve essa carta preso. Ele estava na cadeia quando escreve a carta Alegria. Observe também que Paulo escreve essa carta pouco antes de morrer, e ele sabia disso. Ele tinha motivos para se alegrar? Tinha. Ele era filho de Deus. Deus nos dá alegria genuína e verdadeira, uma alegria que o mundo não pode dar. Além do que, a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22 e 23, juntamente com paz, amor e fé. E Paulo exorta os crentes a serem alegres, mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento. Por isso eu finalizo essa pregação dizendo que o sofrimento vem a todos, crentes ou não crentes, ricos, pobres, gordos, magros, inteligentes ou de médio intelecto. Ele vem a todos. Porém, nossa postura e reação que precisam ser considerados. Você pode até chorar em alguns momentos, pois isso até Jesus fez. Porém, você precisa estar, na maioria do tempo, alegre. Isso faz bem à saúde. Você precisa crer na graça de Deus. A graça de Deus te basta. Você precisa ter ânimo. Tenha o ânimo do Senhor. Você também precisa ser forte e corajoso. Deus vos abençoe.